Sejam bem-vindos ao 10º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional, cuja temática é Tecnologia Educacional e o Desenvolvimento Sustentável. Está acontecendo esses dias 21 e 22 de novembro de 2024. Meu nome é Roger Bedard. Fui diretor dos Serviços Tecnológicos da Université TELUC, uma universidade à distância, componente da Université de Québec, na província de Québec, no Canadá. Hoje sou aposentado. Para ter uma medida mais precisa da presença das tecnologias educacionais no Canadá, seria necessário fazer um trabalho de pesquisa para cada uma das províncias. O que não fiz para este trabalho? A título de exemplo, Quebec tem um sistema educacional diferente das outras províncias. Ele tem um nível de educação chamado cégep, que fica entre o ensino médio e a universidade. Então, eu apresento as tecnologias em 8 categorias e identifico algumas das que estão em uso atualmente. A primeira categoria são os ambientes de aprendizagem online e as plataformas LMS, Learning Management System. Moodle, Brightspace, Canvas e Google Classroom são amplamente utilizados. Uma plataforma de sistema de gerenciamento da aprendizagem é um software projetado para organizar, distribuir e gerenciar cursos online e conteúdo educacional. Essas plataformas facilitam o aprendizado online e híbrido, permitindo que os alunos acessem recursos de curso e que os professores centralizem suas atividades educacionais. Segunda categoria, tecnologias colaborativas. Microsoft Teams e o Google Workspace são usados com frequência para facilitar a colaboração entre alunos, professores e até mesmo entre escolas. Zoom e Webex também são ferramentas populares para aulas ao vivo, permitindo, entre outras coisas, interação em tempo real em salas de aula virtuais. O Webex é uma plataforma de comunicação e colaboração online, projetada para facilitar reuniões virtuais, trabalho colaborativo e aprendizado à distância. Em terceiro lugar, são as aplicações e ferramentas para a criatividade e engajamento. Ferramentas como Kahoot, Quizlet, Nearpod e Mentimeter são frequentemente usadas para tornar o aprendizado mais interativo e envolvente. Os professores usam-nos para organizar testes, inquéritos e atividades interativas
permitindo assim aos alunos interagir mais com o conteúdo. O Kahoot é uma plataforma online para criar e hospedar questionários interativos e jogos educacionais. Isso torna o aprendizado divertido e envolvente. O Mentimeter é uma plataforma de apresentação interativa que coleta respostas, reações e ideias dos participantes em tempo real durante uma reunião, curso ou evento. Em quarto lugar, vem a realidade virtual e aumentada. Ferramentas de realidade virtual e aumentada como o Class VR e CoSpaces estão sendo integradas em algumas escolas para criar experiências imersivas. Essas tecnologias são particularmente populares em disciplinas como ciências, história, geografia, permitindo simulações e explorações interativas. O Classe VR é uma plataforma educacional imersiva que utiliza a realidade virtual e a realidade aumentada para enriquecer o aprendizado dos alunos, permitindo que eles explorem ambientes e conceitos em 3 dimensões. Projetado especificamente para escolas, o Class VR combina fone de ouvidos de ERV, uma biblioteca de conteúdo educacional e um portal de gerenciamento centralizado que permite aos professores provisionar, supervisionar e orientar a experiência de ERV dos alunos. Em quinto lugar, inteligência artificial e análise de dados. Ferramentas de inteligência artificial, como a Century Tech ou a Squirrel AI, estão começando a ser exploradas para personalizar o aprendizado e adaptar o conteúdo às necessidades específicas dos alunos. O sistema de análise de dados integrados aos Learning Management Systems estão sendo usados para acompanhar o progresso dos alunos e fornecer feedback personalizado. O objetivo do Squirrel AI é oferecer uma abordagem de ensino mais eficaz do que os métodos tradicionais, adaptando o conteúdo e os exercícios em tempo real para maximizar a compreensão e o progresso dos alunos. Em sexto lugar, bibliotecas e recursos digitais. As bibliotecas digitais, como a Overdrive e a Gale, oferecem acesso fácil a recursos de leitura e pesquisa online. O Overdrive é uma plataforma de empréstimo digital que permite que bibliotecas e instituições educacionais
ofereçam a seus membros acesso a uma vasta coleção de e-books, audiolivros, revistas e vídeos. Usado principalmente por bibliotecas públicas e escolas, o Overdrive simplifica o acesso ao conteúdo digital online, permitindo que os usuários naveguem e leiam títulos diretamente de seus dispositivos pessoais. Plataformas de cursos online como Coursera e edX também são usadas para fornecer recursos adicionais, especialmente em instituições de ensino superior. A edX oferece cursos online de universidades, escolas profissionais e organizações de renome mundial. A edX se destaca por sua ampla gama de cursos acadêmicos e profissionais acessíveis gratuitamente. Sétima categoria: impressão 3D e makerspaces. As impressoras 3D e os makerspaces estão se tornando populares para incentivar o aprendizado prático, especialmente em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os makerspaces não são softwares, são locais de convergência dotados de equipamentos e ferramentas para que uma comunidade de interesse possa realizar projetos em sua área de interesse. Os makerspaces, que poderíamos traduzir por espaços de fabricação, são espaços de formação informal dentro de uma comunidade ou uma escola, oferecendo aos alunos e membros da comunidade ferramentas e recursos para que possam trabalhar com materiais tradicionais como papelão, madeira, plástico reciclado ou tecido, assim como tecnologias mais vanguardistas, como scanners e impressoras 3D, robôs, máquinas de corte a laser, computadores livres, microcontroladores e sensores. Os makerspaces podem ser encontrados em centros comunitários, bibliotecas, escolas e outros locais públicos. Existem versões de guarda-chuva usadas em eventos pontuais e outras móveis destinadas a populações remotas. Umas considerações para concluir. Essa situação geral das tecnologias educacionais no Canadá deve ser vista com uma certa cautela. Muitas tecnologias estão em fase experimental ou mesmo iniciativas pessoais. A escolha e integração dessas ferramentas varia de província para província e de instituição para instituição, dependendo das necessidades e prioridades locais em educação. Um corolário dessa observação é
que as tecnologias educacionais de apenas 20 anos atrás são, agora, apenas ferramentas acessórias inseridas em tecnologias mais amplas, mais abrangentes. Este meu vídeo inclui uma apresentação de slides produzida com o software livre OnlyOffice. O vídeo foi criado por um software OBS Studio e a pesquisa foi feita com ChatGPT, seguido de verificações usando o navegador Edge. E, finalmente, é uma realização com meu computador de 6 anos de bons serviços. E tudo, na exceção do computador, gratuito. Uma última reflexão. É contraproducente acreditar que material educativo deve seguir os padrões da televisão comercial, como, por exemplo, Globo. Olhando no que está sendo feito nas redes sociais, vemos que, na maior parte do tempo, os smartphones são a ferramenta mais usada. Todos nós temos a capacidade de acessar tecnologias educacionais. Estão se tornando cada vez mais acessíveis, graças principalmente à chegada da inteligência artificial. E bem, para o futuro, vamos manter a mente aberta. Obrigado. Tenham um bom final de congresso. Aqui estão as ferramentas de produção desta videoconferência.